Bom, conhecemos nosso perfil, arrumamos nosso perfil, temos todas as informações arrumadas, conseguimos ter acesso às disciplinas, visualizamos as nossas disciplinas, podemos já começar a trabalhar o nosso curso. Mas antes, eu queria só dar um pequeno overview, uma pequena visão geral do menu de administração do Moodle. Esse é uma administração mais focada no gestor, mas eu acho que é importante o professor conhecer e o tutor também, para que de repente se alguma vez a gente precisar de ajuste ou de alguma coisa que precise ser feita via administração, o professor e o tutor tenham a condição de explicar para a parte técnica fazer, tá certo? Então vamos ver rapidinho, eu vou mostrar para você, eu vou mostrar a partir de agora. Olha, lembre-se que esse daqui é um tipo de ambiente Moodle, tá? É um tipo de ambiente, ele pode ter vários temas, várias fontes, isso você consegue mudar e alterar dentro da configuração dele, né? Então, se você é administrador da parte técnica, você consegue fazer essa edição sem problema nenhum, alterar aí o tipo de tema e tudo mais. E por falar em alterar tipo de tema, eu vou mostrar para vocês, aproveitando que eu estou usando essa conta que é esse perfil, que é um perfil de administrador, eu vou acessar para vocês aqui o menu de administração do site, tá ok? Eu não vou muito a fundo, porque isso é mais para a parte técnica, né? Para a parte de gestão, mas é importante que o professor também conheça como funciona, para que possa solicitar, por exemplo, para a parte técnica determinado assunto, vai saber exatamente o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, tá bem? Então aqui eu tenho a parte, por exemplo, de administração do site, que ele me traz vários recursos, né? Então tem os avisos aqui, os avisos da plataforma, o registro lá com o Moodle, os serviços Moodle e os recursos avançados. Aqui a parte de análise, então informação do site, a configuração do Analytics, que é para você acessar, cada acesso que é feito é criado um rastreio dentro do seu site, né? E criar modelos de análises. As competências, então você pode configurar aqui determinadas competências e aí selecionar para cada atividade que você vai dar, que tipo de competência ela atinge no aluno, depois você consegue traçar isso num relatório, fica fantástico. A opção de importar aqui estrutura de competência ou de exportar, né? A parte de emblemas, configurar emblemas, pensando lá na gamificação, então o jogo vem para dentro da educação, esse modelo de emblema funciona também dessa forma, né? Conforme ele vai atingindo objetivos dentro da plataforma, ele consegue ganhar emblemas. Então você transforma isso no jogo, no game, ok? Isso facilita muito a aprendizagem e ajuda muito na dinâmica da aprendizagem. Aqui você tem as opções de gerenciar esses emblemas, né? Parametrizar o local aqui, então quando você parametriza o local, você parametriza o ambiente como, sei lá, São Paulo, então ele pega o horário de São Paulo e parametriza desse local. As configurações de idiomas, então eu posso ter uma centena de idiomas que o Moodle tem já carregado, pré-carregado, então se eu quero deixar disponível vários idiomas, eu posso deixar disponível, basta vir aqui, configurá-los e ele vai aparecer aqui em cima na nossa barrinha de idiomas, tá ok? Aqui as configurações gerais de mensagens, tá certo? Então as configurações principais, aí as saídas padrão de mensagem, também aí a parte de segurança, bloquear IP, configurar a segurança do site, isso daqui é importante para que não tenha invasão de hackers, problema com acesso não autorizado, as configurações da página principal do ambiente e a aplicação móvel, que é o mobile aí do nosso Moodle. Quando você acessa pelo celular ou pelo tablet, você consegue alterar algumas informações aqui nesse menu. Bom, ainda na levada aqui da nossa administração do site, eu tenho a parte de usuários e dentro da parte de usuários eu tenho tudo que eu posso fazer com os meus usuários de dentro do Moodle, tá certo? O primeiro item aqui que eu tenho é conta, e aqui eu consigo listar quem está cadastrado, criar ações em lote para esses caras, então eu posso atualizar senha, atualizar sobrenome, atualizar o nome em lote ou individualmente, adicionar novos usuários manualmente, lembrando que se você tem aquele ambiente que está vinculado com algum outro sistema, você pode ter problema na hora de fazer esses ajustes aqui, tá certo? Porque se o sistema ele é integrado,
provavelmente outro lugar que comanda toda essa parte de conta, de permissão, então precisa tomar um pouco de cuidado na hora de fazer essas edições. Eu tenho aqui então os campos de perfil do usuário, né, quais campos que são importantes que o usuário precisa preencher, tá certo? A opção aqui muito legal também de carregar a lista de usuários, então se você não tem um ambiente integrado do Moodle, que ele seja integrado com todos os sistemas, mas você consegue subir uma lista aqui com usuários para não precisar ficar criando um usuário por vez. Você imagina 1000 usuários, quanto tempo você vai levar para criar um por um? Então, nesse caso, você consegue carregar, né, a lista e carregar a imagem desses usuários. A parte de permissões, você tem aqui as políticas de usuário. O Moodle já tem 5 políticas já pré-construídas, né, que é a de administrador, professor, visitante, estudante e instrutor. Essas 5 já são automaticamente realizadas, montadas. Você ainda pode usar elas e criar novas, né, estruturas de política de usuário para que você pode, papéis de usuário, para que você possa ter os seus próprios papéis. Então, eu quero criar um de criador de curso. O cara só pode criar curso. Então, ele só vai criar curso. Vou colocar um que só troca a senha de usuário. Então, esse cara que acessa, ele só tem a opção de trocar a senha de usuário. E isso o Moodle faz super bem. É um sistema super robusto e funciona super bem para essa parte. Aí na parte de permissões a gente tem a definição de papéis, atribuir papéis globais, as permissões do sistema, né, as atribuições de papel não suportadas. Então tudo isso daqui é para a gente poder fazer a configuração de permissão do usuário, tá bem? Aí eu tenho também privacidade política, que aí a gente precisa colocar essas informações, né? Configuração de privacidade, configuração de política, isso é super importante para deixar no site. É mais a parte gerencial, mas isso precisa estar lá, porque se você pensar, por exemplo, e der algum problema de o aluno não conseguir acessar, ou der algum problema jurídico em cima disso, você imagina que o aluno consegue, por meio da política da configuração de privacidade ou da configuração de políticas, ele tem a regra do jogo para saber o que ele pode e não pode fazer ali dentro daquele ambiente. Tá certo? Se a gente mantém cookie, se a gente não mantém o cookie, se a gente salva os dados dele ou não, tudo isso está disponível nessas políticas que ficam aí colocadas dentro do ambiente, tá bem? Então vamos para a parte de administração do site cursos, tá? Então nós temos aqui a administração dos cursos. Bom, estamos aqui na parte de administração dos cursos, então aqui a gente tem as opções, por exemplo, de gerenciar os cursos e as categorias do Moodle, sabe? Os campos personalizados desses cursos, criar uma nova categoria, criar um novo curso, restaurar curso. Mais para frente a gente vai ver que esse restaurar curso vai ser super importante para a gente começar nossas atividades aqui, tá certo? A configuração padrão desses cursos, então como eles são carregados, o padrão deles como que é carregado? É por tópico, é por estilo social, né? Tudo isso também já vem pré-definido daqui, é como se fosse a primeira raiz desse cara. Se ele está disponível lá como curso, ele primeiro puxa essa hierarquia aqui. Se tiver uma sobreposição lá no curso, aí ele muda na hora de mostrar lá. E tem uma página também de solicitação de curso, então o Moodle já pré-define uma página com alguns campos que você pode preencher, que ele já dispara o e-mail para o administrador dizendo que você está solicitando algum tipo de curso. Não é muito usual, as empresas não usam muito, mas existe e você pode, dentro do seu ambiente, aí, usar, tá certo? E como a gente falou de usuários lá atrás, a mesma coisa dá para fazer com os caras dos cursos. Você consegue então subir os usuários lá no curso, na disciplina, tudo certinho, tudo por meio de listas, né? Listas em Excel, .csv, que você, com os campos corretos do Moodle, pode subir essas informações lá para dentro do ambiente, tá certo? Tudo em lote, com uma velocidade maior do que se tivesse que fazer um por um, beleza? Tem também as opções aqui dentro de cursos, as opções de backup, né? Lá mais um pouco para frente também a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem alguns padrões de backup que o Moodle faz, e esses padrões são, se eu quero pegar os usuários da disciplina atual e levo ele junto, se eu pego
os documentos que estão lá e levo junto. Essas configurações podem ser primeiramente pré-definidas aqui, depois, quando você for gerar um backup, você vai perceber que também lá você tem as opções de selecionar ou desselecionar algumas coisas, tá bem? Então, os padrões gerais de importação, né, a configuração de um backup automático, isso daqui o Moodle faz um backup do ambiente todo, você pode gerar um backup aí de todos os cursos que tem aí dentro, tá? E os padrões gerais de restauração, como você vai restaurar, né? E esse daqui é backup restore de toda a hierarquia aí do Moodle. A parte de notas, que são bem interessantes também, é muito interessante, a parte de configurações gerais de notas, as categorias de notas, os itens, escalas e as letras, né, que você pode dar para que na hora de dar a nota lá apareça para o usuário, para o aluno, né, no nosso caso aqui, apareça para ele o estilo das notas lá. Aqui a gente pode pré-definir e a nível de atividade também a gente pode definir o valor que ela tem lá. Tá bem? E também aqui você consegue configurar os relatórios de notas. Uma vez que você definiu as notas, o aluno fez, ele vai ter uma nota e aí você consegue definir os relatórios para poder criar aqui, verificar se o aluno está indo bem, se o aluno não está indo bem, se dá para melhorar, como é que você vai fazer para melhorar o trabalho dele dentro dessa plataforma. Tá bem? Assim que a gente configura as notas, a gente pode conhecer a aba plugins. Tá certo? Os plugins eles são pequenos blocos de código que fazem melhorias dentro do seu ambiente Moodle. Por exemplo, eu quero gerar um certificado, né? Esse mais novo já não faz, mas eu quero gerar um certificado para o meu aluno que fez o curso. Então, eu instalo um plugin de certificado e esse plugin vai fazer essa rotina de trabalho gerando um certificado para o meu aluno. Tá certo? Um outro plugin que a gente pode instalar, um plugin é o plugin de interatividade. Então, quando eu instalo esse cara, ele fica dentro do meu ambiente e ele se conecta, né, por meio de código dentro desse meu ambiente. Tá ok? E lá eu tenho a opção, por exemplo, de instalar os plugins, né, ver quais plugins estão instalados e aí trabalhando com as atividades a mesma coisa. Então, as atividades também são pequenos trechos aí, pedacinhos de código, então eu posso instalar atividades individuais, atividades diferentes de uma coisa para outra. Então, aqui eu posso configurar todos os tipos, pode ver aqui que tem bastante modelo. Eu posso gerenciar os módulos de autenticação, como que vai autenticar o cara, vai ter uma integração, não vai? Vai ser via PagSeguro, não vai ser via PayPal, vai ser via inscrição normal, por e-mail, eu tenho como colocar tudo isso aqui. Os blocos a mesma coisa, né? Adicionar blocos novos, blocos diferentes do seu ambiente, né? A parte de caching também, você consegue configurar todas as informações de cache aqui dentro. Comportamento de questão, então você consegue gerenciar o comportamento das questões, consegue gerenciar os conversores de documentos, então você pode instalar blocos de código que faz já a conversão desses documentos para determinada extensão ou não, né? Criar campos personalizados, editores de texto aqui você pode... lembra que a gente falou lá atrás dos tipos de editores? Aqui é onde você instala eles, então se você instalar outros tipos, vai aparecer lá naquela tela que a gente viu, que a gente vai ver ou viu lá na parte do perfil, tá bem? Então eu tenho também as ferramentas administrativas, o Moodle ainda tem um mecanismo de lixeira, caso você exclua sem querer alguma coisa, você pode voltar aqui na lixeira e restaurar esse plugin, essa informação que você deletou. Tem os tipos de filtros, né? Então aqui você consegue configurá-los também, todos os filtros, configurar os formatos de curso, tá certo? Esse daqui, por exemplo, é um formato de curso que eu instalei, tá? Que é um formato que não vem padrão do Moodle, não vem default, eu instalei esse cara e configurei. Os formatos de dados, né, das bases de dados,
as formas de inscrição que a gente estava falando, como dá para se inscrever. Então, aqui eu tenho as que estão ativas e eu posso configurá-las. Se eu quiser ativar novas, eu tenho que ir lá em plugins e instalar uma nova, tá certo? Aqui eu posso gerenciar as licenças que eu tenho aqui dentro. Aqui eu consigo ver os logs de acesso, então eu consigo ter o relatório completo de onde o cara foi e para onde o cara veio, tá? A parte de pesquisa, plugin de antivírus, plugin local, relatórios, os repositórios. Então aqui eu posso criar, por exemplo, um repositório do Google Drive, do OneDrive, e aí o cara já vai conseguir acessar os documentos direto desses blocos aí de repositório, reprodutores de mídia, o tipo de player que vai reproduzir sua mídia quando você dá um play no vídeo, por exemplo, né, que não está no YouTube, está direto aqui na plataforma, como que você vai fazer, restrição de disponibilidade, os tipos de questão e os sistemas, as APIs que você consegue integrar o Moodle com os outros sistemas. Bom, aí a gente tem a parte de aparência, né? E a parte de aparência entra a parte de logo, a parte de calendário, a parte de blog, né? As navegações, tudo que é aí aparência é tudo que é estilo vamos pensar em CSS, né? Em pensar em design, a aparência é onde mostra tudo que você seleciona aqui, ele vai aparecer para você lá na parte dos cursos, tá certo? Também tem a parte de temas, né? Só voltando aqui, uma coisa muito legal aqui em aparência é a navegação guiada, que é essa demonstrações ao usuário. Você consegue criar alguns tipos de navegações. Então, quando você entra a primeira vez, aparece para o usuário, por exemplo, olha, passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo. Isso é bem legal, funciona super bem, tá? Você consegue, então, criar um acesso guiado, né? Vamos pensar assim, um tutorial guiado para o cara que entrou pela primeira vez ou que vai fazer aquela rotina pela primeira vez, ter esse bloco para poder aprender, né? Logo na chegada dele aí no sistema, tá certo? Também temos a parte dos temas, e aí você consegue ir lá em plugin de novo, a gente instala o tema, depois ele aparece aqui e você consegue fazer as configurações. Nesse momento eu estou usando esse tema Move, tá? Então eu posso, por exemplo, usar o clássico, usar o boost, com 2 cliques aqui a gente acessa e troca ele. Ele muda toda a cara do site, toda a aparência do site e vira uma coisa nova e diferente, tá certo? Também tem a parte de servidor, que aí é uma parte mais da parte técnica mesmo, né? Que vai verificar os caminhos do sistema, contato de suporte, manipular a sessão, você vai colocar ele em modo de manutenção, limpar alguma coisa, verificar o PHP, a codificação, ver a performance do ambiente, se está boa, se está ruim, né? Vai receber as notificações, por exemplo, de atualização, vai fazer aqui processamento de tarefas, configurações de logs, todas essas configurações, configuração de e-mail de saída, entrada de e-mail. Então, tudo isso é configurado nessa parte de servidor. A parte de relatórios também a gente tem. Dá para criar, já existem alguns e dá para criar também alguns personalizados para que você possa fazer criar mesmo uma rotina de entender como seu usuário está indo, para onde ele está indo, as dificuldades e melhorias dentro desse sistema aqui, tá bem? E a aba de desenvolvimento, que é uma aba também que é bem para a parte técnica, tá? Que vai, se você quer transferir banco de dados, configurações de experimento, configurações beta, né, que a gente fala, então testes de melhorias, criar um curso de teste, tudo isso aqui você consegue pela guia de desenvolvimento, tá bem?